Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje eu vou estar lendo um texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque nosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos? Então aqui eu li para os irmãos um texto em que Jesus ensina como orar, né? Como você deve orar. E ele fala claramente para você orar no seu quarto, no seu aposento, fechando a sua porta. Quando a gente fala aqui de fechar a porta, não é só fechar a porta do quarto, não, é fechar a porta dos seus lábios também, do seu coração. É não falar para as pessoas o que você está pedindo para Deus. Porque Deus, ele quer te ouvir em oculto, né? Por quê? Porque o diabo, ele escuta as nossas palavras e o mundo espiritual é muito vivo. O diabo ouvindo, ele vai tentar entrar no teu caminho. Ele vai tentar te enganar, te induzir a seguir uma direção diferente, porque quando Eva está no jardim, o diabo ele só quer saber o que Deus falou para ela. O que foi que Deus falou? Aí a Eva conta para ele. Não, a serpente pergunta assim: olha, Eva, Deus falou para você que você não pode comer nenhum fruto do jardim? E ela falou assim: olha, eu posso comer, só não posso comer do fruto que está na árvore no meio do jardim. Naquela árvore ali eu não posso comer. Então o diabo ele quer saber o que Deus fala para você, o que Deus tem te mostrado em sonhos, visões, revelações, o que você tem falado para Deus, para ele tentar te confundir através de versículos da Bíblia, através de falsas profecias, falsos sonhos e visões, porque quando o diabo sabe o que você tem buscado no Senhor, ele também entra nos seus sonhos, ele te dá visões também, porque ele pode fazer isso. E ele usa outras pessoas para falar, para confirmar e te deixar confuso, né? Fazer você perder a direção certa. Então, assim, o Senhor fala claramente aqui que a gente não deve falar. A gente deve orar em oculto. Não fazer como os hipócritas que querem mostrar para as pessoas que está fazendo para Deus, não. Faz calado, faz escondido entre você e Deus os seus propósitos. Só que eu não queria nem chamar tanta atenção para essa parte. Eu queria falar acerca da oração do Pai Nosso, que eu achei muito inteligente aquilo que Jesus falou. Que ele fala assim, olha, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Até aí tudo bem, né? Ele fez a introdução. Aí ele pede o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, para Deus te perdoar, você também tem que perdoar o próximo, tá? Aí quando chega aqui embaixo, ele fala bem assim, seja feita a tua vontade, né? Seja feita a tua vontade. É porque eu pulei esse versículo, o versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E esse é um versículo que eu considero muito importante, porque ele pede para Deus fazer a vontade dele. E eu queria enfatizar muito nesse versículo aqui, enfatizar muito nessa mensagem, porque quando Jesus ele ensina a gente a pedir para Deus fazer a vontade dele, significa que não é para fazer a nossa vontade. E a gente vê pessoas na igreja há anos esperando a Deus cumprir uma promessa que não é da vontade dele. Pessoas que estão assim, eu quero muito que Deus faça isso na minha vida, eu quero muito conseguir esse emprego, eu quero muito conseguir esse apartamento, eu quero fazer esse curso, eu quero esse casamento. Só que quando Jesus ensina a gente a orar, ele manda a gente pedir para fazer a vontade dele. E aí você tem que se questionar o Senhor, não pedir ao Senhor assim, Senhor, me dá o que eu estou pedindo, abençoa meu namoro, o meu projeto de comprar essa casa.
Abre essa porta, não, Senhor, faz a sua vontade. É assim que você tem que orar, Senhor, é da sua vontade que eu me case, que eu namore, que eu me torne noivo dessa pessoa. Não namorar, né? Mas cortejar, porque cristão não deveria namorar, mas sim cortejar. Mas, Senhor Jesus, é da sua vontade isso que está no meu coração. Falar em segredo com Deus, porque muitas coisas que acontecem na vida da gente nem é da vontade de Deus, é a permissão dele, porque existe a vontade permissiva e a vontade soberana. Então existe muita insistência das pessoas de fazerem uma prova e serem aprovadas, de conseguir um relacionamento perfeito, de se casarem até determinada idade, ou até determinada idade tem que estar formado em algum curso superior, ou até determinada idade tem que ter um bom emprego. Só que Deus não trabalha assim. Às vezes a vontade de Deus é que antes de você fazer um curso, você tenha um emprego. Ou que antes de você ter um bom emprego, você faça alguns cursos. Ou que às vezes você já fez algum curso e não conseguiu um emprego, mas não é da vontade dele que você trabalhe agora. Não é da vontade dele que você se case agora. Então, o não de Deus pode ser uma resposta para a sua oração. Porque muitas das vezes o Senhor ele não quer dar o que a gente está pedindo, ele quer dar algo melhor. Porque Deus sempre tem o melhor. E o melhor de Deus não é conforme os nossos pensamentos. Se você ler Isaías 55, você vai ver assim que um dos versículos, o profeta fala assim, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Então os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos, porque ele pensa mais alto. Ele consegue ver o que vai acontecer daqui a 10 ou 20 anos, e a gente não consegue saber o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Porque daqui a 5 minutos você pode infartar, daqui a 5 minutos você pode receber um telefonema ruim de alguém que morreu. Então, como que você pode afirmar que você quer determinada coisa na sua vida se você não sabe o que vai acontecer depois que você passar por aquela porta ou se relacionar com aquela pessoa? Você não sabe de que forma essa pessoa vai te influenciar na vida ao longo de 5, 10, 20 anos, seja para relacionamento de casamento ou de amizade. Você não sabe. Então, o Senhor, ele conhece o futuro, ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, se Deus está falando não, é porque ele sabe o que é melhor. Deus falou para Adão não comer o fruto. E a Eva comeu e deu para Adão. Ele falou claramente para não comerem o fruto. Então, assim, às vezes a gente quer muito algo de Deus e a gente está orando errado, falando, Jesus, eu quero isso, eu quero aquilo. E alguns pastores alimentam essa expectativa nas pessoas, né? Já pede para Deus o que você quer, como se Deus fosse um gênio da lâmpada mágica, que você tem que ir na igreja para fazer 3 desejos. Como se Deus fosse uma fada madrinha. E Deus, ele quer que você peça a ele um direcionamento e não que ele abençoe as suas escolhas. Porque as nossas escolhas podem causar frustração em nós mesmos. Imagina daqui a alguns anos você falar assim, se eu pudesse voltar 10 anos atrás, eu começava tudo de novo de outra forma. Se eu pudesse voltar 20 anos atrás, eu começaria diferente, eu não faria isso, eu não me casaria, eu não faria esse curso, eu não teria comprado esse veículo. Então, não peça a Deus o que você quer, não se compare. A gente não está aqui na Terra para competir com ninguém. Esse mundo não é, apesar das pessoas transformarem esse mundo numa maratona, como se fosse, sabe, uma maratona, uma competição. A gente não está aqui na Terra para competir. Então, se o outro quiser casar primeiro, que ele se case. Se o outro passou no vestibular primeiro, conseguiu um bom emprego, fez cursos melhores que o seu primeiro, deixa ele ir, não se compare, porque Deus, ele conhece o futuro. Quantos que fizeram cursos difíceis e estão frustrados hoje? Quantos que têm um bom emprego e não são felizes? Quantos que se casaram e queriam poder voltar no tempo para se separar daquela mulher ou daquele marido e não conseguem? Então, mas a minha idade não ajuda. Não importa a sua idade, você tem que tirar do coração uma pressão psicológica que você está fazendo em você mesmo. Porque o Senhor Jesus fala claramente nessa oração, olha, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, deixa Deus fazer a vontade dele. Não pressione Deus. Ou não faça tudo o que você pode fazer para as coisas saírem do seu jeito. Eu sempre falo, olha, não é porque a porta está se abrindo que é para você passar por ela. Não é porque a pessoa está chegando, te ligando, que é para você sair, se relacionar. Peça a Deus uma confirmação.
Então, assim, algumas pessoas, elas estão muito presas, né, a esse mundo. Tem que conseguir, tem que fazer, tem que comprar, tem que ser essa oportunidade da vida, e Deus prepara outras oportunidades. Nesse mundo tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. Então, passou uma oportunidade de comprar alguma coisa, vai surgir outra. Passou a oportunidade de um bom emprego, vai surgir outra. Não fica presa a essa pressão psicológica. E a gente vive num mundo que está todo mundo pressionando a gente o tempo inteiro. As pessoas pressionam a gente o tempo inteiro. Mas você não vai se casar, você não vai fazer um curso, você não vai conseguir esse emprego, você não vai comprar um carro. Como se a gente tivesse a obrigação de fazer tudo isso. Então, a vontade do Senhor, quando ele fala aqui, olha, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é que você se converta, é que você se salve. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? O que adianta você conseguir o melhor emprego? Quantos aí têm um emprego muito bom, com bom salário, estão casados há 20, 30 anos e não têm tempo de qualidade para Deus? E a vontade de Deus não é que você tenha o melhor sempre. Eu já ouvi muitos pastores pregando, mas Deus te dá o melhor. Mas o que é o melhor para você? Será que é o mais caro ou é o mais barato? Será que naquele tempo que você está vivendo é para você ter o mais caro? É para você entrar no financiamento? Será que isso mesmo vem do Senhor? Porque Deus quer dar o melhor para você, para sua família. Eu declaro que Deus quer dar o melhor. Essa palavra não vem do Senhor. Porque o Senhor com certeza quer dar o melhor. Mas o melhor de Deus não é conforme os nossos pensamentos carnais, né? A gente visualiza muito a marca das coisas. A gente visualiza muito preço. A gente visualiza muito a aparência física, a aparência, beleza de algumas coisas, como pessoas, produtos, veículos. A gente não olha lá na frente o que vai acontecer, o que vai vir depois. Às vezes vai surgir uma coisa até melhor, uma pessoa até melhor, e você está preso a isso aí. Então, fazer a vontade, Senhor, faz a sua vontade na minha vida. E a vontade de Deus na sua vida é boa, perfeita e agradável. Isso está na palavra do Senhor. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas não é conforme os nossos pensamentos. Então, deixa o Espírito Santo revelar para você o pensamento novo que ele tem. Agora, se você fica obcecado por isso aí que você quer, você acaba se atrapalhando, né? Você acaba atrapalhando. Não é que você tem poder para atrapalhar Deus, mas você mesmo se atrapalha. Então, assim, o Senhor quer da gente mais confiança nele, na vontade dele. Às vezes o Deus quer que você sem alguma coisa, sem uma pessoa, sem um veículo, sem um imóvel. Deus quer que você fique sem isso, sem um emprego, porque Ele quer que você tenha tempo para Ele. Às vezes a pessoa trabalha tanto, estuda tanto para comprar coisas que ela não vai usar, que vai perecer no guarda-roupa, no armário, vai perecer na cozinha. Tanto sacrifício para pagar as melhores escolas, os melhores produtos, e o filho não quer estudar, o filho nem vai ser tudo aquilo. Então Deus conhece o futuro daquela pessoa. Eu já vi gente que gastou muito dinheiro com o filho cresceu, se formou, logo depois de formado, faleceu. Às vezes esse filho seria mais feliz se tivesse estudado menos, sabe? Não tem como a gente saber o do futuro. Então, o não de Deus também é bênção. Sabe? O não de Deus visa lá na frente. Você está gastando dinheiro aí à toa. Você está se esforçando para pagar esse curso à toa para esse filho que não vai nem querer trabalhar nessa área depois. Eu já vi gente fazer 6 anos num curso de medicina e lá na frente não querer ser médico. Então, assim, é um gasto desnecessário de dinheiro, mas a pessoa se mata de trabalhar, não, porque meu filho tem que ter essa escola, a melhor escola, o melhor curso, meu filho tem que ter isso, tem que ter aquilo. Às vezes o filho nem quer tudo aquilo, nem vai usufruir disso tudo lá na frente. Então, descansa o coração, Senhor, faz a sua vontade. Se for da vontade do Senhor, Ele vai dar as condições certas. Agora, não deixe de servir a Deus por causa, eu não tenho tempo para Deus por causa disso, eu não tenho tempo para Deus porque eu tenho que trabalhar mais, porque eu tenho que ter isso, porque eu tenho que ter aquilo, porque eu tenho não. Aí você está se colocando um fardo pesado em cima de você mesmo. Jesus disse assim, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Deus, Ele não quer você assim, sabe? Porque Ele disse assim, olha, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Observai as aves do céu, elas não semeiam nem ceifam, contudo o vosso Pai Celeste sustenta. Observai os lírios do campo. Os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem quanto eles. Então, assim,
Se Deus veste a natureza, né, as flores do campo, se Deus ele alimenta os pássaros, você acha que Deus não está preparando o seu dia de amanhã? Você acha que Ele não está preparando o que você vai fazer na semana que vem, no mês que vem? Então, a gente não consegue saber o que vai acontecer daqui a 5 minutos, 7 minutos. Daqui a 30 segundos você não sabe o que vai acontecer. Você pode receber uma mensagem boa ou ruim no seu celular. Tudo pode mudar. E aí as pessoas elas ficam se sobrecarregando com coisas que não vêm do Senhor. Colocando metas impossíveis de conseguir isso, de conseguir aquilo. Não é impossível para Deus, mas às vezes Deus não quer esse cumprimento na tua vida. Não quer que você alcance alguns objetivos porque vai ser ruim para você. Então já teve um objetivo que eu consegui na vida que Deus permitiu, mas lá atrás Ele avisou, olha, eu vou permitir, eu vou te dar porque você está pedindo, mas eu tenho coisa melhor. E eu não acreditei naquelas palavras, eu não acreditava que aquilo vinha do Senhor ou que eu conseguiria algo melhor. Porque eu achava que era mais difícil o melhor. O tempo que eu demorei para conseguir o que eu queria, para alcançar a minha meta, foi o tempo que eu demoraria para conseguir uma coisa muito, mas muito melhor. E quando a ficha caiu, eu me arrependi. Então, às vezes, a gente está sendo criado, orientado por pessoas a seguir caminhos e as pessoas colocam no nosso coração isso. Que Deus quer te abençoar. Às vezes a pessoa fala assim, se Deus quiser eu vou fazer isso. Aí o outro fala assim, Deus quer, com certeza Ele quer. Será que quer mesmo? Porque a Bíblia fala, não usarás o nome do Senhor em vão. A palavra do Senhor fala isso, é um dos 10 mandamentos, né? Porque Ele não terás, por inocente aquele que usar o seu nome em vão. Não é assim? Não tomarás, olha, Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então, isso é pecado, tá? Você falar assim que Deus quer. Você passou na prova é porque Deus quer que você tenha esse emprego. Você passou nessa prova é porque Deus quer que você faça esse curso. Aí eu te pergunto, no seu coração você sente paz, você sente desejo de ter essa profissão, de fazer esse curso? Não, você tem que fazer porque você tem que aproveitar a oportunidade da vida, porque se você conseguiu é porque Deus quer. Você passou porque Deus quis, olha, Deus permitiu. Porque se essa pessoa ligar para você, é para você casar com ela. A pessoa conseguiu, se Deus está preparando as condições é para casar. Não, não é para casar. Não é assim. É necessário fazer jejuns, buscar no Senhor. Senhor, eu quero confirmação, porque o diabo também prepara, o diabo também ajuda. Principalmente se for para levar você para o caminho errado. Ele falou para Jesus que toda a riqueza ele daria, um monte de riqueza, impérios. Se Jesus se curvasse e adorasse a ele. Porque o diabo tem poder para te dar riqueza, para usar alguém para pagar uma festa para você, para usar alguém para te presentear com alguma coisa. Ixi, como ele faz isso? Ele pode te dar um presente até mesmo amaldiçoado, consagrado, sabe? Porque o diabo é mau, o diabo ele quer mesmo que você se empolgue, ele está vendo a sua ansiedade. Então, assim, as pessoas elas vão tomando o nome de Deus e vão falando assim, você passou na prova porque Deus quer que você trabalhe com isso, você conseguiu essa vaga porque Deus quer, e às vezes Deus não quer, às vezes você vai entrar ali e não vai ser bom para você. É para orar diferente, Senhor, se não for da sua vontade, tira do meu coração. Afasta essa pessoa da minha vida, se não for da sua vontade, tira o desejo, Senhor, mas é para orar com jejuns. Jejuando bastante para Deus tirar da sua carne esse desejo ilícito. Por essa pessoa, abrir os seus olhos, mostrar os pecados ocultos daquela pessoa. Porque ele fala na palavra dele, olha, que não é oculto que não venha a ser revelado, e não é encoberto que não venha a ser mostrado. Jeremias 33, no versículo 3, o Senhor fala assim, olha, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, por que você, ao invés de falar, Senhor, eu quero me casar com essa pessoa, eu quero isso, eu quero aquilo, Senhor, mostra qual é a sua vontade para a minha vida nesse tempo. Tira do meu coração, tira as pessoas erradas do meu caminho, mostra para mim o que é melhor, mostra o que está errado na vida dessa pessoa. Conversa com o Senhor sobre os seus projetos, sem pressionar a Deus, sem ficar pedindo a Deus precipitadamente uma bênção que você não sabe se vai ser bom para você. Às vezes consegue um emprego, chega lá, sabe, não é nada daquilo que você está pensando. É só problema, vai só te atrapalhar. Namora uma pessoa, se casa com ela no namoro é uma maravilha. Depois de casado, você vai ver o quão diferente é aquela pessoa de você, que tem nada a ver a criação, a forma de pensar, a fé.
A forma de cultuar a Deus, às vezes a pessoa nem adora a Deus, adora Baal, sabe? Está dentro da igreja adorando Baal, adorando Mamon. Às vezes a pessoa está dentro da igreja cheia de pecado oculto, você nem sabe. Aí olha a aparência da pessoa, porque está na igreja evangélica, mas você não sabe. Aí você entra num caminho, sabe? Um caminho que foi você que escolheu. E aí você escolheu o caminho errado. E lá na frente vai querer botar a culpa em Deus. Não, foi você que escolheu esse caminho, foi você que escolheu esse casamento, essa profissão. Ah, mas as coisas foram dando certo, as portas foram se abrindo. Sim, mas você bateu nas portas erradas. Você bateu, você tinha a intenção de que ela se abrisse, você se esforçou, estudou. Procure no Senhor a porta certa, porque Ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Olha, essa palavra é profunda, Jesus é a porta. Ele tem uma porta para você, Ele é a porta, Ele é a saída. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, eu quero um caminho, uma direção. E não que o Senhor venha abençoar o que eu estou fazendo, o que eu estou escolhendo, porque você pode estar escolhendo errado. Pode ser puro fogo fogo de palha, sabe? Uma empolgação no momento, que lá na frente não vai ter como você voltar e mudar essa escolha que você fez. Então, assim, não use de vãs repetições nas suas orações, não fique insistindo, fala, Senhor, seja feita a sua vontade, eu tenho um desejo de fazer isso, mas confirma para mim, fala comigo. E jejuma, hora de madrugada que Ele quer falar com você, tá? Não é a sua vontade, é a vontade dEle. É a vontade dEle que tem que ser feita, porque muitos aí fora estão fazendo a sua própria vontade. E a Bíblia fala da prosperidade dos ímpios, né? A Bíblia fala que o ímpio anda em lugares escorregadios. A prosperidade do ímpio é para a ruína dele. Se forma, como eu falei aqui, eu já vi gente fazer 6 anos de curso de medicina para depois não querer trabalhar como médico. Eu já ouvi relato de jovem que fez 5 anos de direito porque a mãe pressionou a filha para fazer direito. Passou na ordem dos advogados do Brasil, conseguiu passar, mas ela pegou a carteira e entregou nas mãos da mãe e falou, olha mãe, eu vou fazer medicina, que era o que eu sempre quis fazer. Mas está aqui o cartão da ordem de advogados. Então, assim, às vezes você está olhando para a prosperidade do outro, mas é uma prosperidade falsa, a pessoa nem é feliz ali. Às vezes aquela criança está numa escola caríssima, nem é feliz estudando naquela escola. A criança está fazendo um curso que ela nem quer, um esporte que ela não tem nem habilidade motora para aquilo, ou não gosta daquilo, toca um instrumento forçado, tudo forçado. É para o ego, para a vaidade do pai e da mãe, para dizer, meu filho está fazendo esse curso, meu filho faz isso, meu filho está nessa escola. E a criança não é feliz, não gosta, às vezes não gosta nem de estudar. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esses pensamentos. Um casamento do outro na internet, beijando na boca, abraçando, e aquilo daria tudo um acordo entre o casal, para demonstrar uma aparência de família feliz para a sociedade, é um casamento para a sociedade, para as pessoas da igreja verem, para as pessoas da alta sociedade, principalmente pessoas famosas e religiosas. Então, assim, não peça ao Senhor uma bênção olhando para a felicidade alheia, né? Porque a felicidade alheia pode ser só aparência. E o Senhor Jesus, Ele ensina isso nesse texto, a você pedir para Ele fazer a vontade dEle. Não trate o Senhor assim, não fala assim, Senhor, eu quero muito isso. Não, Senhor, eu quero. Mas eu quero do Senhor uma confirmação, é da sua vontade? Fala comigo. Mas é orar em silêncio, não é falar para as pessoas, eu estou orando a Deus, não sei se Deus quer, não sei se Deus quer, porque isso é coisa de gente menino na fé, sabe? É menino na fé, muito imaturo espiritualmente. Você vai falar isso e o diabo vai tentar entrar. Ele sempre vai tentar entrar e vai falar. Ele vai ouvir você falando, você está orando para isso? Não pede isso para Deus, não. Mas ele vai falar, não, Deus quer sim. Então, não, Senhor, jejuma e ora até Ele falar. A resposta de Deus pode ser sim, não espera. Às vezes a gente fica meses orando, às vezes até anos, para comprar um imóvel, uma casa. Quantos anos você não vai orar para Deus te dar a direção? Você não vai sair comprando o que aparece. Você pode cair num golpe e perder todo o seu dinheiro. Ou você pode comprar e depois para vender tem muita dificuldade para vender. Não, não faz isso. Tá? Você não sabe as consequências de entrar no caminho errado. De escolher, fazer uma escolha errada. Às vezes a vontade do Senhor agora é que você não compre. Olha, Isaac orou 20 anos para Rebeca ter um casal de gêmeos. Foram 20 anos, ele se casou e ficou 20 anos orando ali. Ele orou, a Bíblia fala que ele orou e Rebeca concebeu, mas ela só teve os filhos 20 anos depois.
Então é normal você ficar 10 anos, 20 anos orando para poder conseguir determinadas bênçãos. É normal. Um jovem, por exemplo, pode começar um curso de direito aos 18 anos e só virar um juiz aos 32, aos 29, 30. Quantos anos para chegar lá? Quantos anos para conseguir passar na prova? Quantos anos orando? O Senhor abre uma porta, mostra para mim a direção. E na hora certa o Senhor vai mostrar. Pode ser num sonho, numa visão espiritual. Pode ser, de alguma forma o Espírito Santo vai falar para você. Então não precisa ficar tão aflito porque o tempo está passando e o Senhor não respondeu. Porque Ele vai falar no tempo certo. Às vezes se Deus falar agora para você, você não vai ter fé para tomar posse. Você vai fazer que nem Sara, você vai rir. Já leu na Bíblia o texto que fala, se eu não me engano, está em Lucas capítulo 1, de uma pessoa chamada Zacarias. Zacarias e Isabel, ele queria ter um filho, né? Isabel e Zacarias queriam ter um filho. Deixa eu só dar uma olhadinha, é esse o texto mesmo. Um sacerdote chamado Zacarias, né? Ele queria muito ter um filho com Isabel. E o anjo deixa ele mudo porque ele não teve fé para receber a bênção. Porque o anjo falou para ele que ele teria aquele filho. Ele falou claramente: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. Lucas capítulo 1, versículo 13. O anjo fala para Zacarias. E ele não acredita. Ele não acredita. Versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Versículo 19. Respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras. Então, Zacarias não acreditou nas palavras do anjo. E o Senhor Jesus, e o anjo deixou ele mudo, para que ele não contasse para ninguém, aquilo que o Senhor havia falado para ele. Então, às vezes, se o Senhor contar para você agora, você vai acabar abrindo a boca e contando para alguém. Deus não vai contar. Deus não vai te dar um sonho, uma visão profética para você falar e perder a sua bênção. Porque isso já aconteceu comigo. Deus mostrar para mim, mandar eu ficar calado e eu contar. E eu atrasei a bênção. Conta para uma pessoa que não tem fé, pode ser por mais religiosa que seja essa pessoa. Vai atrapalhar a sua vida toda. Então Deus aí tem que te preparar primeiro para você saber. Deus está preparando, você está orando, Deus está preparando. Então não faça diferente do que Jesus falou. Deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Fala com Deus: Senhor, qual a sua vontade? Porque às vezes a gente tem muita dificuldade de ouvir o não de Deus. E a vontade de Deus é não. Ou então, agora não, mas quem sabe daqui a alguns anos. Ou com essa pessoa não, ou esse curso não. Eu quero ou essa prova não, ou esse emprego não. Mas logo depois, ou daqui a alguns anos, ou daqui a alguns meses, vai surgir uma outra oportunidade, uma outra pessoa, uma outra proposta. E ele vai te abençoar, eu tenho certeza disso. Mas por enquanto, você não pode pressionar Deus a fazer o que você quer. Fala: Senhor, seja feita a tua vontade. É assim que você tem que orar. Eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha com alguém, se inscreva no meu canal e até a próxima mensagem. Tchauzinho.